Fala galera, beleza? Seja bem-vindo de volta aí ao canal Papo de SST. Se você está assistindo essa série de vídeos aí da elaboração do PGR dentro do Excel, então a gente vai continuar aqui. Então esse é o vídeo 3, tá? Então continuando aqui ao nosso Excel aqui, ao nosso PGR. Então o que a gente já fez até agora? Então a gente já colocou os itens e tudo mais, já deixou tudo certinho aqui. Agora, o que a gente pode fazer? Aqui tem duas situações. A primeira situação é a seguinte: eu deixar esse campo aqui para o cara escrever qual setor que é e qual área que é. Então eu posso fazer dessa forma, essa é uma das formas de fazer, ou eu posso fazer de alguma outra forma, tá? Eu posso cadastrar dentro dos dados todos os setores da empresa, então setor, e aqui eu posso colocar área, certo? Então eu posso fazer da seguinte forma: então eu posso cadastrar aqui o setor administrativo. Eu vou fazer desta forma aqui para ficar mais intuitivo, para ficar um pouco mais legal de fazer, tá? Administrativo, vamos pegar aí o setor de manutenção e o setor de produção. Vou colocar só 3 só aqui para o vídeo não ficar longo, tá? Então vamos supor que você tenha essa aba aqui de dados, onde você vai fazer todos os cadastros, beleza? Então aqui nós temos esses setores, e aí a gente tem área. A gente tem dentro do setor administrativo o RH, segurança do trabalho, nós temos o setor de qualidade, nós temos o setor de contábil, né? Beleza. Dentro da manutenção nós temos a manutenção mecânica e manutenção elétrica, por exemplo, tá? Dentro da produção nós temos a parte de, vamos pegar um exemplo aqui, a parte de envasamento, supor que seja uma empresa que invasa algum tipo de produto, o setor de caixaria, que é o pessoal que põe dentro das caixas. É só um exemplo, tá, pessoal? Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui dentro da minha planilha, eu posso colocar agora isso aqui como uma lista suspensa. Então, como que eu vou fazer isso? Então, aqui dentro do setor, eu vou clicar aqui em dados, tá? Clico na primeira linha aqui do setor, vou em dados, vou colocar aqui, ó, neste íconezinho aqui, ó, validação de dados, clico nessa validação de dados, entro aqui na validação de dados, certo? Aqui eu vou colocar lista. Então, na hora que eu abro a validação de dados, aparece isso aqui. Eu clico aqui, clico em lista. Ele vai me pedir aonde que é a fonte, né? Da onde que eu quero tirar isso aqui. Aí uma dica que eu deixo aqui, eu sempre coloco uma fórmula aqui, que eu coloco igual, indireto. Por que eu faço isso? Porque ele fica mais preciso, tá? Então eu coloco indireto, abro parênteses, coloco aspas aí, eu vou clicar lá onde estão os meus dados, certo? Que seria aqui, ó, setor, seleciono todos os dados do setor. Aqui, Daniel, se eu quiser acrescentar mais, eu vou precisar colocar depois outro local. Então, o que eu vou fazer aqui para ficar mais inteligente a planilha? Eu vou sair daqui, ó, vou cancelar tudo isso que eu estou fazendo, vou vir aqui nos dados, vou selecionar o setor e vou colocar aqui, ó, página inicial, e vou formatar isso aqui como tabela. Fica mais inteligente fazer assim, ó. Selecionei isso aqui como tabela, ele vai me perguntar, beleza. Aqui para a área eu vou fazer a mesma coisa, ó, formatar como tabela, vou colocar aqui e ele vai me pedir, eu vou dar um ok, beleza? Agora isso aqui não são mais só linhas soltas, são tabelas. Então aqui, ó, ele tem um nome. Quando eu seleciono isso aqui, ó, ele tem um nome aqui da tabela, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui aconteceu a mesma coisa, eu vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V, vou dar um Ctrl C na primeira linha, Ctrl V, porque ele não puxou o nome da coluna, eu não coloquei essa opção lá. Vou clicar nesses dois aqui e vou colocar excluir. Vou fazer assim, ó, mais fácil. Ctrl X, Ctrl V. E essa aqui eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl X e Ctrl V. Essa aqui eu vou excluir. Excluir a linha da tabela. Beleza, agora ficou certo aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Clico aqui, tá escrito tabela 2. Eu posso escrever setor, ou seja, eu estou mudando o nome dessa tabela aqui no cantinho aqui, ó, canto esquerdo. Beleza? E aqui, ó, eu vou colocar área com acento e vou dar um enter.
Então, uma das tabelas ficou como setor, o nome da tabela, ela vai aparecer ali como setor, se eu selecionar tudo aqui, ó, setor. E a outra tabela aqui, ela vai aparecer como área aqui no cantinho, que é o nome da tabela. Agora eu vou voltar aqui no inventário, na primeira linha do setor eu vou colocar lá de novo dados, vou selecionar aqui a validação de dados, vou vir aqui em lista, e aqui eu vou colocar uma forma. Então, igual indireto. Eu já falei para vocês por que eu vou fazer isso, que ela fica mais precisa. E aqui, dentro do indireto, né, eu coloco indireto, eu abro parênteses primeiro, aspas, escrevo o que eu preciso, eu estou chamando a tabela setor, fecho aspas e fecho parênteses, beleza? Aí eu dou um OK, ele vai entender que é para eu pegar aqui dentro da tabela tudo que tem lá dentro. Então, agora eu consigo selecionar aqui setor administrativo, e aí ele vai me dizer exatamente aqui o que eu tenho que selecionar. Beleza? Aqui, pessoal, não vou ficar fazendo bloqueio para dizer o seguinte, ó, dentro do setor administrativo o cara vai conseguir selecionar uma área lá da mecânica. Aqui nessa planilha aqui eu vou deixar assim, eu não vou fazer ela para, tipo, quando selecionar administrativo, ele só focar nos setores administrativos e não mostrar o restante, tá? Só que é só para facilitar, é uma coisa mais simples, tá? Eu posso fazer uma coisa mais elaborada depois, mas fica para um próximo vídeo. Então aqui eu vou colocar item 1, e aqui na de baixo, para ele ficar automatizado, eu vou fazer a seguinte forma, ó, igual. Então, ó, se essa coluna aqui, tá? Essa linha dentro da coluna setor, a linha 2 aí debaixo de manutenção, ela for igual a nada, ou seja, se ela estiver em branco, eu quero que ela fique em branco mesmo, que ela retorne nada. Se não, se ela for diferente de nada, se ela tiver escrito qualquer coisa ali, eu quero que ela me retorne a célula de cima, que é o A2, mais 1, ou seja, ela vai somar. Se aquele é o item 1, o de baixo vai ser o item 2. E aí eu fecho aqui e dou um Enter, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Ela vai retornar para mim o número 2. E aí eu vou ter isso sucessivamente, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui está zerado, mas vamos fazer um teste aqui, ó. Então, aqui eu só coloquei a lista suspensa na primeira, eu vou descer ela, arrastar para baixo, ela vai puxar todas as linhas aqui. Aqui eu vou colocar, por exemplo, ó, produção, aqui eu vou deixar em branco e aqui eu vou deixar em branco. Então, o que a gente já fez até agora? Aqui a gente colocou o número, ó, vou só editar aqui para ficar tudo centralizado, beleza? Então tá tudo no meio agora. Aqui, se ele tiver em branco, não vai ter nenhum número aqui. Aqui, se eu colocar qualquer coisa, ele vai colocar o número 2. Aqui embaixo é a mesma coisa. Se eu colocar qualquer coisa aqui, ele vai no número 3 e assim sucessivamente. Então, vocês estão vendo que automaticamente, nessa parte aqui, eu já não vou precisar mais mexer, tá? Ele vai contar para mim automaticamente qual que é o número do item, beleza? Então, até agora nós já fizemos algumas evoluções aí que na prática, putz, até agora a gente não fez nada, não estou vendo o PGR aí, tá? Ele vai tomar forma já já. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, só que para o setor de áreas, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos clicar aqui na área, vir aqui em dados, colocar aqui validação de dados, né? Lista, aqui na lista nós vamos colocar igual a indireto, abre parênteses, coloca aspas, aqui a gente chamou de área, com acento no A, área, fecha aspas, fecha os parênteses e dá um OK, beleza? Ele puxou as áreas aqui para a primeira, certo? Aqui nas de baixo, nós vamos fazer da seguinte forma, tá? Então eu vou colocar tudo isso aqui. Então aqui agora todos eles têm. Então, ó, aqui eu estou falando o seguinte, ó, no item 1 eu tenho o setor administrativo, a área eu vou colocar a área da qualidade. O setor de manutenção eu vou puxar aqui elétrica. Eu não fiz, como eu falei agora há pouco, uma vinculação de quando o cara selecionar o administrativo, ele não mostrar tudo, ele só mostrar o que tem no administrativo, tá, pessoal? Eu não fiz isso, mas isso não é uma coisa assim, nossa, de outro mundo de fazer, mas como esse vídeo eu estou tentando deixar ele o mais curto possível, eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Eu acho que do jeito que está aqui já fica uma forma bem bacana de você fazer o seu controle aí, beleza? Aqui no perigo e no risco, eu posso deixar isso automático, ou seja, eu acrescento todos os perigos e todos os riscos que eu identifiquei aqui nos dados, faço da mesma forma, crio uma tabela, ou eu escrevo manualmente eles aqui. Que eu acho que nesse caso especificamente é mais interessante eu deixar dessa forma que ele está. Tá? Então, ó, lá no setor administrativo, na qualidade eu posso ter um risco. No setor de manutenção elétrica eu posso ter outro risco.
tá? Vamos colocar um exemplo aqui para ser mais fácil. Então aqui, para a gente entender um pouco mais e a gente conseguir ir mais a fundo, eu vou deixar as áreas da seguinte forma. Vou deixar as duas áreas de manutenção, do setor de manutenção, uma mecânica e uma elétrica, tá? Só para a gente ter um exemplo. Na mecânica, eu vou colocar aqui, ó, motor pesado. Esse é o perigo, né? O perigo é o motor, que ele tem um peso muito elevado. E na elétrica é a eletricidade, certo? Qual que é o risco disso, tá? O risco é a queda do motor, tá? Opa, eu coloquei quebra aqui. Queda do objeto. Eu vou colocar a queda do objeto, mas poderia ser a queda do motor e tudo mais, tá? Pessoal, esse é só um exemplo bem fictício, tá? Bem grotesco, assim, só para vocês não saírem do zero, tá? Então, esse é um exemplo, assim, que eu tô fazendo na hora aqui da minha cabeça, pensando em algumas situações que já ocorreram comigo. Então, eu tenho esse perigo do motor ele ser muito pesado, às vezes eu tenho que fazer um transporte desse motor, então eu tenho esse risco de queda aí do motor. Esse motor, ele é um objeto pesado, né? E esse objeto ele pode cair machucando os pés do colaborador ou por aí vai, mesmo erguendo esse motor com algum tipo de equipamento, tá? Então, uma talha, por exemplo, então ainda assim pode haver a queda dele por ele ser um objeto pesado, tá bom? Então isso aqui é só um exemplo fictício, tá bom? A eletricidade, qual que é o risco da eletricidade? É o choque elétrico, tá? Eu não estou entrando na parte conceitual aqui, tá, pessoal? Não é o objetivo do vídeo, mas basicamente, só para ficar claro aí para quem não entende tanto assim ainda do que está sendo feito aqui, é muito comum essa prática, mas o perigo sempre é a fonte, tá? Então a fonte é o motor pesado, a fonte é o quadro elétrico, é a eletricidade em si, tá? A voltagem e tudo mais, e o risco é a exposição. Então, o que pode acontecer caso o colaborador ele se exponha ao perigo? Então, esse é o risco, beleza? Aqui na questão da probabilidade de consequência, vai entrar uma questão que ela é bem interessante, tá? Então, a gente vai mexer nisso aqui, só que, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar disso na próxima aula, beleza? Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais, deixa o curtir aí, se você está gostando, compartilhe com os colegas, para eles saberem também como que funciona essa matriz aqui, como que a gente está montando, baseado na nossa matriz de risco, todas as informações aqui, beleza? Então, valeu galera, até o próximo vídeo.